À primeira vista, qualquer pessoa que passasse por aquela casa enxergaria como um lar comum. Em meio a tantas residências térreas, naquele tranquilo bairro da cidade de Gary, no estado de Indiana, a casa da família Ammons não chamava atenção. Pelo contrário, seus traços simples e discretos a faziam se perder entre as demais construções. Porém, dentro daquelas paredes, a realidade era bem diferente. No interior daquele lar, algo sombrio parecia pulsar. Algo que colocaria a casa sob os holofotes de todo o país, não por sua arquitetura, mas por eventos que desafiavam a lógica. Um destaque indesejado que a própria família jamais teria escolhido. A casa se tornaria conhecida como a Casa do Demônio. No início de 2010, LaToya Ammons afirmou que forças demoníacas passaram a atormentar a sua família. Os relatos chamaram a atenção de autoridades civis e religiosas e logo o caso ganhou repercussão nacional. Entre os eventos mais chocantes, um episódio se destacou. Um menino de 9 anos teria caminhado de costas pela parede de um quarto de hospital, diante de enfermeiras, médicos e uma assistente social incrédulos. Esse acontecimento surreal foi testemunhado por profissionais da saúde e documentado em registros oficiais, tornando-se um dos relatos paranormais mais intrigantes dos últimos tempos. Até mesmo policiais veteranos anticéticos afirmaram ter presenciado fenômenos inexplicáveis dentro da residência e mudaram completamente a sua visão sobre o mundo sobrenatural. Eu sou o Dionísio e hoje falaremos sobre os eventos que fizeram uma pequena casa na cidade de Gary ser conhecida como a Casa do Demônio. A seguir, mergulharemos na história desde o princípio, examinando cada fase dessa saga perturbadora, desde os primeiros indícios de algo errado na residência, passando pelos momentos de terror e intervenção das autoridades, até os rituais de exorcismo realizados. E, claro, como é usual, também daremos lugar às explicações céticas para os fenômenos. Eu já peço, por favor, que deixe seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Nos últimos meses de 2011, LaToya Ammons mudou-se com sua mãe, Rosa Campbell, e seus 3 filhos, de 7, 9 e 12 anos de idade, para uma casa modesta em Gary, no estado de Indiana. A princípio, nada parecia fora do comum. Até que, ainda em dezembro daquele ano, um fenômeno estranho chamou a atenção da família. Uma infestação de moscas negras tomou conta do alpendre da casa, mesmo estando fechado e sob inverno rigoroso. Rosa disse ter matado inúmeras moscas apenas para vê-las retornarem em enxames dia após dia. Nos dias seguintes, outros incidentes estranhos ocorreram. Tarde da noite, a família ouvia passos firmes e pesados subindo a escada do porão. Em seguida, ouviam um rangido da porta que ligava o porão à cozinha, como se estivesse sendo aberta. Porém, ao verificarem, ninguém estava lá. Mesmo trancando a porta, o som dos passos continuava, como se um visitante invisível perambulasse pela casa. Era madrugada quando Rosa acordou assustada ao ver a silhueta de um homem andando de um lado para o outro na sala de estar. Ao criar coragem para investigar, não encontrou ninguém, apenas estranhas pegadas úmidas no chão. A situação escalou de maneira dramática em 10 de março de 2012. Naquela noite, familiares e amigos se reuniram na casa enlutados pela morte de um ente querido. Um encontro que se prolongou durante a madrugada. Por volta das 2 da manhã, um grito de LaToya chamando por sua mãe ecoou pela casa. Rosa correu até o quarto onde estavam sua neta e uma amiga da menina. Ao abrir a porta, deparou-se com uma cena aterrorizante. A adolescente de 12 anos estava flutuando a cerca de 1 metro acima da cama. Desesperadas, Rosa e LaToya e as demais pessoas presentes cercaram a menina e começaram a rezar fervorosamente, pedindo em alta voz por proteção divina. Após alguns instantes de pânico, a garota desceu lentamente e pousou no colchão, despertando sem se lembrar de nada do que aconteceu. A casa inteira ficou em choque.
Amigos que testemunharam a suposta levitação fugiram apavorados e se recusaram a voltar àquela casa. Esse evento marcou um ponto de virada, da inquietação ao terror declarado. A própria Latoya, perplexa e apavorada, agora acreditava firmemente que forças malignas habitavam a casa. Ela e a mãe chegaram à conclusão que precisavam da ajuda de alguém que soubesse lidar com toda essa situação. O fenômeno da filha flutuando sobre a cama diante de testemunhas parecia confirmar que algo sobrenatural e malévolo estava em ação. Nos dias que se seguiram, Latoya Emmons e seus filhos passaram a exibir comportamentos estranhos. Latoya e Rosa acreditavam que demônios tinham passado a possuí-los. De acordo com elas, quando isso acontecia, as crianças mudavam de fisionomia, seus olhos reviravam, sorrisos malignos surgiam em seus rostos e as suas vozes tornavam-se guturais e profundas, totalmente diferentes do normal. Não eram raras as vezes que as crianças rosnavam ameaças, dizendo frases como "está na hora de morrer" ou "eu vou te matar", dirigidas uns aos outros. Durante esses episódios, a mãe e a avó não conseguiam controlar as crianças. Um dos meninos chegou a agarrar o irmão pelo pescoço, tentando estrangulá-lo com força descomunal, sendo necessária a intervenção de adultos para cessar a agressão. A filha confidenciou posteriormente a psicólogos que, nas piores horas, sentia-se sendo imobilizada e sufocada por mãos invisíveis, incapaz de gritar ou se mexer, enquanto ouviu uma voz sinistra dizer que ela nunca mais veria a família, pois estaria morta em poucos minutos. A essa altura, Latoya e a mãe estavam convencidas de que enfrentavam algo sobrenatural e maligno. Elas passaram a procurar ajuda na fé e no misticismo para proteger a família. Incapazes de se mudarem por questões financeiras, decidiram combater o mal, onde estavam. A família buscou auxílio em igrejas locais e de médiuns da região. Inicialmente, várias igrejas se mostraram céticas e nem se dispuseram a ouvi-los. Até que uma pequena paróquia atendeu ao apelo e enviou representantes para visitar a casa. Após ouvirem os relatos e sentirem a atmosfera pesada do local, esses líderes religiosos concordaram que provavelmente haviam espíritos malignos na residência. Sugeriram então um excêntrico e caseiro ritual de purificação: lavar toda a casa com água sanitária e amônia e ungir todas as portas e janelas com óleo consagrado, desenhando cruzes nas superfícies. Não satisfeitas, Latoya e Rosa consultaram também 2 médiuns que foram até a casa e trouxeram uma mensagem alarmante. Segundo eles, mais de 200 demônios estariam infestando o local. Eles ainda recomendaram que a família se mudasse imediatamente, pois a quantidade de entidades malignas era massiva e perigosa. Porém, mudar de casa não era uma alternativa viável financeiramente para Latoya naquele momento. Assim, orientaram-na a criar um altar religioso como medida de proteção. Latoya montou um pequeno altar sobre a escada do porão, cobriu uma mesa com um lençol branco, colocou uma vela acesa e imagens sacras de Jesus, Maria e José. Abriu uma Bíblia no Salmo 91, que clama por proteção divina para aqueles que confiam no Senhor, e recitou seus versículos pela casa. Por 3 dias após essa intensa limpeza espiritual, a família não notou nada de incomum e chegaram até a achar que, finalmente, teriam paz. Contudo, essa calmaria foi enganosa. Em poucos dias, os fenômenos voltaram mais intensos ainda. Latoya e as crianças pareciam entrar em transe com maior frequência. Os ataques violentos retornaram com ainda mais ênfase. Latoya afirmava ser periodicamente possuída, assim como os filhos. Rosa, curiosamente, dizia não ser afetada diretamente pelos demônios. Ela acreditava que tinha nascido com uma proteção especial contra o mal, talvez um anjo da guarda forte, e por isso as entidades não a controlavam. Mesmo assim, Rosa era testemunha dos tormentos que a filha e os netos sofriam e continuava em alerta constante. Finalmente, depois de meses nessa luta invisível e diante da pior evidência da saúde mental e física de todos, Latoya decidiu buscar ajuda profissional de médicos e psicólogos. Ela temia que ninguém acreditasse, mas já não via outra alternativa. No dia 19 de abril de 2012, Latoya levou a família ao médico Dr. Geoffrey Onioko, esperando que um profissional pudesse ajudá-los ou pelo menos compreender o que estavam passando. Latoya e Rosa contaram ao médico toda a história, desde as moscas, as visões e até a levitação e os ataques inexplicáveis.
Dr. Onyoko, com 20 anos de prática médica, admitiu mais tarde que aquilo era bizarro e que nunca tinha ouvido nada parecido. Embora impressionado, o médico precisava manter o ceticismo científico. Ele avaliou clinicamente a família e, por precaução legal, registrou em seus apontamentos profissionais que a mãe apresentava possivelmente delírios e alucinações sobre fantasmas em casa, indicando suspeita de transtorno mental. Para o médico, a explicação inicial era de que Latoya estivesse delirando ou influenciando os filhos a se comportarem de forma perturbada. No consultório, porém, a situação rapidamente fugiu do controle. Segundo o registrado, inclusive em relatórios, os dois meninos começaram a rosnar em vozes guturais e a xingar o médico violentamente, como se estivessem possuídos. De repente, na frente de todos, o menino de 7 anos foi lançado contra a parede do consultório por uma força invisível, conforme foi relatado mais tarde à assistência social. Os dois garotos então desmaiaram, caindo no chão inconscientes, o que levou Latoya e Rosa a entrarem em pânico enquanto tentavam reanimá-los. A polícia e uma ambulância foram chamados. Em pouco tempo, por volta de 7 ou 8 policiais e mais alguns paramédicos chegaram para socorrer a família. Os meninos foram levados de ambulância para o Hospital Metodista de Gary, onde recobraram a consciência. O garoto de 9 anos parecia calmo e lúcido. Já o caçula de 7 teve um surto violento, gritando e se debatendo com força incomum. Foram precisos 5 homens para contê-lo e segurá-lo na maca. Enquanto isso, funcionários do hospital notaram o comportamento estranho do grupo e a história inacreditável que a mãe contava. Decidiram então notificar o Departamento de Serviços Infantis por suspeita de abuso ou negligência infantil. Ainda mesmo no hospital, uma investigação emergencial teve início. A assistente social designada pelo DCS, Valerie Washington, chegou para avaliar a situação, acompanhada do policial Willie Walker. Enquanto Valerie entrevistava a mãe e a avó, o menino de 7 anos novamente lançou um rosnado gutural, exibindo os dentes e revirando os olhos para trás. Em um instante, ele agarrou o irmão de 9 anos pelo pescoço com força e não soltou até que vários adultos conseguissem separar as suas mãos. Alarmada, Washington conduziu os dois meninos, junto com Rose e o policial, para uma sala de exames menor, tentando falar separadamente com as crianças. Lá dentro, as coisas pioraram. O garoto de 7 anos fixou um olhar vazio no irmão e começou a rosnar novamente, dizendo em voz baixa e inumana: "Está na hora de morrer. Eu vou te matar." O irmão de 9 anos, por sua vez, reagiu de forma igualmente estranha. Começou a dar cabeçadas na avó, golpeando seu estômago, enquanto ela segurava suas mãos e orava desesperadamente. Foi então que ocorreu o evento mais assustador e citado de todo o caso. O menino de 9 anos abriu um sorriso estranho e, ainda segurando firmemente a mão da avó, começou a caminhar para trás, erguendo os pés na parede. De acordo com a descrição do policial, o menino andou de costas pela parede, depois pelo teto, deu uma cambalhota por cima de Rosa e aterrissou de pés no chão. Segundo Washington relatou oficialmente depois, não havia truque ou impulso que explicasse. O menino não correu pela parede como numa acrobacia. Ele deslizou de costas pelo chão, parede e teto, de forma antinatural. Atônitos, ambos os profissionais imediatamente chamaram o médico na tentativa de processar o que viram. O médico, o cético, chegou a pedir para o menino realizar de novo o feito, mas a criança apenas olhou confusa e disse que não se lembrava de nada e que não conseguia repetir aquilo. De acordo com Willie Walker, aquele garoto não era ele mesmo quando fez aquilo, sugerindo que alguma força momentânea atuou sobre o menino. Esse incidente impressionante foi documentado no relatório oficial do DCS. Mesmo com todos esses acontecimentos aterradores, um novo episódio traria contornos ainda mais dramáticos a esse caso: a intervenção das autoridades de proteção à criança. Após os eventos perturbadores no hospital, a assistente social Valerie Washington, segundo o protocolo, decidiu agir imediatamente para proteger as crianças. Temendo que a mãe não pudesse garantir a segurança dos filhos, o DCS tomou uma medida emergencial. Na tarde de 20 de abril de 2012, dia seguinte ao incidente do andar na parede, Latoya Ammons recebeu a notícia devastadora. Seus 3 filhos não voltariam para casa com ela naquele momento. As crianças seriam removidas sob custódia do Estado, sem necessidade de ordem judicial imediata, dada a gravidade do relato. Por coincidência, era o aniversário de 8 anos do filho caçula. Latoya e Rosa haviam trazido um bolo para celebrar no hospital, tentando manter alguma normalidade após a noite caótica. Cantaram parabéns em meio a lágrimas contidas,
mas logo a comemoração silenciosa deu lugar à separação. Funcionários do DCS informaram que levariam as crianças para um abrigo temporário imediatamente. LaToya descreveu aquele momento como um dos mais difíceis da sua vida. Ela e os filhos choraram e imploraram para que não fossem separados. Ainda que temporária, a ruptura da família adicionou uma camada de sofrimento e urgência à situação. Nas semanas seguintes, uma investigação formal de abuso e negligência foi aberta contra LaToya Ammons. Ela passou a ter apenas visitas supervisionadas às crianças enquanto cumpria exigências das autoridades, incluindo avaliações psiquiátricas e cooperar com a continuidade das investigações na casa. Porque, apesar de a princípio tratar o caso como potencial problema doméstico comum, o próprio DCS e a polícia local agora tinham fortes indícios de que algo fora do normal ocorria naquela casa. Com as crianças sob custódia do Estado, o foco voltou-se para a casa. Menos de uma semana depois da retirada dos menores, a assistente social Valerie Washington retornou à casa de LaToya acompanhada de autoridades para realizar uma vistoria completa. LaToya, traumatizada, recusou-se a entrar novamente naquele lar amaldiçoado, mas Rosa Campbell aceitou acompanhar a equipe para mostrar a casa. Junto com Washington, foram também 3 policiais, movidos tanto pelo dever quanto pela curiosidade. Um deles era o policial Charles Austin, da polícia de Gary. O próprio capitão Austin, com 36 anos de experiência, foi extremamente cético a princípio. Suspeitou que tudo não passava de uma invenção para ganhar dinheiro ou atenção. Mas a essa altura, intrigado com os relatos, ele quis ver com os próprios olhos a famigerada Casa dos Demônios. Os cômodos foram revistados e fotografados. A casa tinha sala de estar, cozinha e 3 quartos no térreo, além de um porão de piso de concreto sob a cozinha, o exato local onde LaToya montou o altar. Logo de início, notaram que, embaixo da escada do porão, havia uma área estranhamente nua de chão de terra, como se o concreto tivesse sido quebrado e removido dali, deixando apenas a terra exposta. Rosa apontou para aquele canto e disse acreditar que os demônios emanavam de debaixo da escada, talvez de alguma coisa que estivesse enterrada ali. Durante a entrevista dentro da casa, fenômenos estranhos ocorreram na presença dos policiais. Um dos oficiais ligou um gravador de áudio para documentar tudo, mas o aparelho logo apresentou mau funcionamento. O indicador de bateria piscou e morreu rapidamente, apesar de baterias novas terem sido colocadas minutos antes. Outro policial, porém, conseguiu gravar o áudio com outro aparelho e, ao reproduzi-lo mais tarde, ouviu uma voz desconhecida sussurrar uma espécie de "Hey" no meio da gravação, embora nenhum dos presentes tenha dito isso. All over the place too. That's where. I'm surprised the fire department hasn't been here. Esse sussurro captado intrigou a todos. Parecia um possível fenômeno de voz eletrônica, termo utilizado em investigações paranormais para vozes captadas eletronicamente sem origem identificada. Além disso, um dos policiais tirou várias fotografias do interior e exterior da casa. Numa foto da escada do porão, apareceu uma névoa branca no canto superior direito. Ao ampliar a imagem, a névoa parecia formar uma espécie de rosto que alguns oficiais chegaram a interpretar como a aparição de algum espírito. O capitão Charles Austin também tirou fotos com seu celular pessoal e mais tarde afirmou que nelas também apareceram sombras e silhuetas estranhas. Ao sair da casa, o até então cético Austin começou a mudar de ideia, até que outro acontecimento o abalou ainda mais. No caminho de volta para casa naquela noite, o rádio da sua patrulha enlouqueceu, chiando e mudando de estação sozinho. O policial, então, parou no pátio de um posto de gasolina para tentar consertar o rádio. Até que, em meio a chiados, uma voz gutural e ameaçadora surgiu, dizendo: Quem está aí? Coincidência ou não, Austin viu esse incidente como uma possível retaliação das forças malignas por sua visita à casa. O cético experiente de antes agora acreditava que algo sobrenatural de fato assombrava a casa e a família Ammons. Enquanto isso, peritos em psicologia e assistência social continuavam a avaliar LaToya e os filhos separadamente.
Eles buscavam determinar se os comportamentos estranhos tinham origem em problemas psiquiátricos, encenações influenciadas pela mãe ou abuso infantil, em vez de fenômenos paranormais. Vários psicólogos clínicos avaliaram as crianças durante o período em que estiveram afastadas. Um dos relatórios apontou que as crianças pareciam coerentes e lógicas ao falar, exceto quando o assunto eram demônios. Nessas horas, as histórias ficavam bizarras, fragmentadas e ilógicas, mudando a cada relato. Em especial, notaram que o filho caçula passava a agir como possuído sempre que era contrariado ou lhe faziam perguntas que não queria responder, sugerindo possivelmente um comportamento aprendido, ou até mesmo orientado. Os especialistas não identificaram nenhum transtorno psicótico concreto nas crianças. Em vez disso, levantou-se a hipótese de um estado de delírio induzido, ou seja, que os filhos poderiam ter incorporado as crenças da mãe e estarem, de certa forma, participando de uma fantasia criada em família. Enquanto a investigação seguia, LaToya continuava afirmando que tudo era real e que precisava de ajuda espiritual para libertar sua família dos demônios. E foi exatamente esse tipo de ajuda que ela buscou em seguida. Com os distúrbios persistindo e já sem os filhos em casa, LaToya Ammons recorreu finalmente à Igreja Católica. Um capelão do hospital, impressionado com o caso, indicou o padre Michael Magnot para avaliar a situação. 2 dias após a internação, padre Magnot encontrou-se com LaToya e Rosa na casa para ouvi-las e investigar o local. Durante 4 horas, as duas relataram em detalhes todos os fenômenos desde o início. No começo, o padre adotou uma postura cética, buscando eliminar causas naturais antes de considerar o sobrenatural. No entanto, ao longo da conversa, fenômenos estranhos ocorreram ao seu redor. As luzes do banheiro começaram a piscar sozinhas e, curiosamente, paravam de piscar toda vez que o padre se aproximava para verificar. Num outro momento, as persianas da cozinha balançaram violentamente, sem que nenhuma corrente de ar tivesse passado pela casa. O padre também notou estranhas pegadas úmidas aparecendo na sala de estar, assim como Rosa observou meses antes. LaToya passou a se queixar de uma dor de cabeça súbita. E quando o padre encostou um crucifixo em sua testa, ela, enquanto revirava os olhos, entrou em convulsão imediata. O sacerdote interpretou esse comportamento como uma reação direta da presença maligna. Ao fim daquela visita, padre Magnot estava convencido de que a família Ammons enfrentava algo demoníaco e genuíno. Antes de sair, abençoou a casa inteira, recitando orações, salmos e espalhando água benta em todos os cantos. E, por fim, deixou um alerta inquietante. Vocês precisam sair daqui. Não é seguro ficar. Consciente da gravidade do caso, Magnot preparou um relatório detalhado e encaminhou ao bispo de Gary, Dom Dale Melchizedek, solicitando permissão para realizar um exorcismo formal em LaToya Ammons. Dom Melchizedek inicialmente negou o pedido e orientou o padre a buscar outros sacerdotes experientes em exorcismo para aconselhamento. Padre Magnot assim o fez, mas curiosamente os colegas apenas lhe disseram para pesquisar o rito na internet e proceder com o exorcismo menor, um ritual simples de libertação que não requer aprovação formal. Determinado a agir rapidamente, Padre Magnot voltou à casa no início de maio de 2012. Primeiro, realizou uma bênção no imóvel com orações e água benta. Em seguida, com 2 policiais voluntários e uma assistente social servindo de testemunha, o padre conduziu um exorcismo menor em LaToya dentro de casa. Durante cerca de 2 horas, Magnot recitou orações em latim, invocando o nome de Deus e ordenando que os espíritos imundos saíssem de LaToya. Illich, assistente social presente, que substituiu Washington no caso, relatou depois que sentiu calafrios constantes durante o rito e uma sensação nítida de que havia alguém na sala, respirando próximo à sua nuca, embora não visse ninguém. LaToya tremia, rezava e às vezes gritava conforme o padre repetia as fórmulas do exorcismo. Padre Magnot orientou LaToya a pesquisar os nomes dos demônios que a atormentavam, já que, de acordo com a tradição, conhecer o nome dá poder sobre a entidade. Uma recomendação estranha, afinal isso parece ser mais o trabalho de um padre. LaToya e um amigo vasculharam a internet procurando demônios que correspondessem aos tipos de problemas enfrentados. Contudo, uma série de eventos estranhos aconteceram durante a pesquisa. O computador insistia em desligar sozinho, a internet vivia caindo e LaToya começava a passar mal subitamente. Porém, mesmo com os infortúnios, prosseguiram com a pesquisa e encontraram nomes como Beelzebub, conhecido como Senhor das Moscas,
uma ligação direta com a infestação de moscas que marcou o início de tudo. Com essas informações em mãos, finalmente Don Melchizedek autorizou um exorcismo completo em Latoya Ammons. Entre maio e junho de 2012, Padre Magnot realizou 3 sessões de exorcismo com todos os rituais formais da igreja. As cerimônias ocorreram na Igreja São Estevão, em Maryville, com Latoya presente e 2 policiais acompanhando para a segurança caso fosse necessário contê-la. Durante os exorcismos, Magnot vestiu paramentos, impôs as mãos sobre Latoya, aspergiu água benta e pressionou um crucifixo contra a testa dela enquanto proferia as orações solenes. Eu te expulso, espírito impuro, junto com cada poder satânico do inimigo, cada espectro do inferno e todos os seus companheiros malignos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada sessão, à medida que o padre elevava a voz e repetia as ordens, Latoya reagia com convulsões violentas, grunhidos e contorções. Sinais, segundo Magnot, de que o demônio resistia, mas estava sendo enfraquecido. Ele notava que durante as preces de louvor a Deus, Latoya ficava calma, mas quando as fórmulas confrontavam diretamente o demônio, ela se contorcia de dor ou caía em sono profundo, o que o padre interpretava como tentativas do demônio de escapar do efeito fingindo adormecer. Na última sessão de exorcismo, no final de junho de 2012, Padre Magnot optou por realizar todo o rito em latim, acreditando que seria o golpe final. Sem a presença de policiais dessa vez, Magnot comandou Latoya através das etapas finais. Ela novamente convulsionou e gritou nas partes mais intensas, mas foi se acalmando conforme as orações prosseguiam. Em determinado momento, Latoya caiu em sono profundo. O padre, sentindo que a entidade havia finalmente cedido, encerrou com preces de agradecimento a Deus. Latoya acordou aliviada. O exorcismo havia terminado. Nos dias subsequentes, Latoya Ammons sentiu-se livre do tormento. Ela e Rosa finalmente puderam retornar à normalidade. Ainda em 2012, a família se mudou definitivamente para Indianápolis, capital do estado, buscando um recomeço em uma nova casa, deixando para trás os demônios do passado, literalmente. Com Latoya aparentemente livre das tormentas, as autoridades civis passaram a focar na reunificação familiar. Latoya cumpriu todos os requisitos exigidos pelo DCS, avaliações psicológicas, cooperação com terapeutas e garantia de um ambiente seguro para as crianças. Segundo relatórios posteriores, Latoya mostrou usar métodos disciplinares alternativos, não mais atribuindo qualquer mau comportamento dos filhos a questões religiosas ou demoníacas. Em novembro de 2012, aproximadamente 6 meses após terem sido afastados, os 3 filhos foram devolvidos à guarda de Latoya Ammons. Os assistentes sociais continuaram monitorando a família por alguns meses, verificando a frequência escolar e bem-estar até encerrarem o caso em fevereiro de 2013. O caso da Casa do Demônio, com seu enredo repleto de horror e controvérsia, ganhou destaque nacional e internacional a partir de 2014. Não apenas veículos locais cobriram a história, mas redes de TV e sites do mundo todo replicaram o estranho relato da família supostamente atormentada por mais de 200 demônios. A polícia de Gary, por sua vez, teve que pedir a curiosos e aos próprios policiais que parassem de rondar a casa, tamanha era a fascinação gerada pelo caso. O proprietário do imóvel, Charles Reed, que nunca acreditou muito em nada sobrenatural, ficou surpreso com a atenção. Ele informou que nenhum inquilino antes ou depois de Latoya relatou qualquer problema esquisito na casa. Reed inicialmente achou que era tudo história inventada para talvez quebrar o contrato ou atrasar aluguéis, já que ela de fato estava em dívida quando os eventos estouraram. Porém, ao saber que até a Igreja Católica envolveu um exorcista no caso, Reed confessou que isso o deixava menos cético. Afinal, se um padre e um bispo deram crédito, talvez houvesse algo além das mentiras. Diversos profissionais de saúde mental avaliaram Latoya e seus filhos durante e após os eventos. A psicóloga Tracy Wright, por exemplo, que avaliou o filho mais novo, observou que o menino apresentava comportamentos teatrais conforme o contexto. Ele tendia a agir possuído sempre que era contrariado, redirecionado ou perguntado sobre algo que não queria responder. Ela notou que, exceto quando falava de demônios, o garoto era coerente e lógico, mas ao discorrer sobre o assunto sobrenatural, suas histórias tornavam-se fragmentadas e ilógicas, mudando a cada nova narrativa. Após entrevistar os familiares e cruzar informações, psicólogos concluíram que nenhum dos Ammons sofriam de psicose ou distúrbio mental grave. Latoya, por exemplo, foi descrita como introvertida, sempre com postura defensiva, porém sem sinais de transtorno de pensamento. Entretanto, levantou-se a possibilidade de que sua forte religiosidade pudesse estar mascarando crenças delirantes.
Em um relatório, um profissional afirmou suspeitar de que se tratava de um infeliz caso de crianças induzidas a um sistema delirante, perpetuado pela mãe e possivelmente reforçado por outros familiares. Com base nessas avaliações, o DCS exigiu que Latoya passasse a empregar métodos disciplinares não relacionados à religião e possessão demoníaca na criação dos filhos. Essa recomendação revela que, sob uma perspectiva técnica, a agência enxergava a atribuição de todos os problemas a forças demoníacas como um recurso rudimentar, excêntrico e até prejudicial, utilizado como forma de disciplina. Não se tratava, aos olhos da instituição, de uma verdadeira ação de entidades sobrenaturais perturbando a paz da família, mas sim de uma crença que mascarava outras questões, mais concretas e mundanas. Essa opinião, de acordo com especialistas, não invalida o sofrimento que a família passou. Para eles, tudo era real, mesmo que as causas fossem mentais e não sobrenaturais. Por outro lado, sob a ótica da demonologia e da tradição religiosa, a Igreja é cautelosa ao reconhecer casos de possessão. Antes de qualquer diagnóstico espiritual, exige-se que todas as causas naturais e psicológicas sejam cuidadosamente descartadas. Procedimento que, segundo relatos, foi seguido no caso Emmons. A sucessão de eventos extraordinários como levitação, força sobre-humana, aversão a objetos sagrados e comportamentos estranhos, como rosnar e falar com voz gutural inumana, guarda semelhança com relatos clássicos de possessão registrados ao longo dos séculos. Autoridades religiosas mencionam que 200 demônios infestando o local não é impossível na crença católica, mas que esse número exato veio de médiuns, o que a Igreja considera uma fonte não confiável. Ainda assim, a quantidade pode ser interpretada simbolicamente, um mal muito grande ou muitas camadas de maldade presentes. No caso de Latoya, o fato de um bispo ter autorizado eventualmente o ritual maior indica que a diocese de Gary considerou os elementos fortes o bastante para justificar essa medida extraordinária. Já para alguns investigadores paranormais, o caso Emmons é repleto de sugestividade. Especialistas dessa área explicam que a voz estranha gravada pode facilmente ser interpretação de ruído ambiente. Nosso cérebro tende a encontrar padrões até em sons aleatórios, fenômeno conhecido como pareidolia auditiva. Uma das imagens mais divulgadas sobre o caso mostra uma figura nebulosa na varanda da casa, que muitos acreditam ser uma aparição. No entanto, especialistas sugerem que essa fotografia pode ser apenas o resultado de um jogo de luz e sombra refletido no vidro, ou até mesmo uma manipulação feita por meio de aplicativo de celular. Afinal, trata-se de um caso relativamente recente, ocorrido em 2011, quando esse tipo de edição digital já era amplamente acessível. Embora a imagem alimente o mistério em torno da residência, a sua autenticidade permanece contestada. Em resumo, segundo diversos investigadores paranormais, tanto a família quanto as pessoas diretamente envolvidas no caso, como os próprios policiais, teriam sido influenciadas por um forte estado de sugestão. Nesse contexto psicológico, até mesmo eventos cotidianos poderiam ser interpretados como manifestações sobrenaturais, intensificando ainda mais a percepção de que forças paranormais estavam presentes. As análises dos especialistas, embora divergentes, ajudam a equilibrar a narrativa. De um lado, os profissionais de saúde mental e alguns investigadores paranormais racionalizam os acontecimentos como possivelmente oriundos de problemas psicológicos e sociais. Do outro, os especialistas religiosos e aficionados por paranormalidade dão espaço para a interpretação sobrenatural, seja pela ótica da fé, seja pela admissão de fenômenos anormais não explicados. Essa dualidade permite múltiplas hipóteses, cabendo a cada um pesar os argumentos apresentados. Fica claro que nenhuma evidência física incontestável dos supostos demônios foi apresentada ao longo do caso. Não há vídeos ou registros visuais conclusivos dos fenômenos descritos, apenas imagens de autenticidade duvidosa. Todo o alicerce da narrativa repousa em testemunhos, em sua maioria vindos da própria família. Para um olhar cético, os acontecimentos podem ser perfeitamente explicados dentro do campo natural. Conflitos familiares, fervor religioso, estados de histeria coletiva, coincidências e, possivelmente, uma dose de sensacionalismo. Sob essa perspectiva, a casa de Gary não estaria assombrada por forças sobrenaturais, mas sim marcada por uma história em comum, que, por sua carga simbólica e emocional, acabou ganhando vida própria. Por fim, restou-se somente o mito da Casa dos Demônios, já que o imóvel foi demolido em 2016. O caso Latoya Emmons permanece polarizante e fascinante. Para muitos fiéis, e mesmo para membros da polícia local, foi um encontro real com o mal, um
caso legítimo de possessão demoníaca respaldado por testemunhas respeitáveis e culminando em exorcismo com sucesso. Para os céticos e cientistas, foi um exemplo extremo de sugestão e delírio coletivo, reforçado por credulidade e sensacionalismo midiático, mas sem nenhuma prova concreta de sobrenaturalidade. Nos arquivos da igreja, provavelmente o caso Ammons está registrado como possessão verdadeira. Nos arquivos do DCS, consta resolvido como família reestruturada e problemas comportamentais sanados. E, para o público em geral, o caso vive em reportagens, artigos e agora nesse vídeo do YouTube, onde cada um pode tirar as suas próprias conclusões. E, no fim, resta somente uma pergunta no ar. Teria sido toda essa história real? Bom, independente da resposta, o caso Latoya Ammons já se consolidou como uma das histórias mais extraordinárias do folclore contemporâneo de assombrações americanas. Um relato em que a fina linha entre crença e ceticismo foi testado repetidamente, e onde, mesmo depois de tudo, o mistério persiste. E esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam desse caso? Deixe aqui nos comentários quais são as suas considerações sobre a família Ammons e o que você achou do vídeo também. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.